O vídeo de hoje está um pouco diferente. Nesse vídeo eu vou te ensinar em como transformar um bastidor de bordado em um lindo quadro criativo de fotos e recados. Então vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje a gente vai fazer esse quadro criativo de fotos e recados. Eu tenho esse bastidor aqui em casa já faz um bom tempo, ele tem 24 centímetros e eu quase não uso. Eu não gosto de bordar nesse bastidor tão grande. E aí eu fiquei tentando achar alguma utilidade para ele. Eu vi umas ideias na internet de como aproveitar esse bastidor fazendo esse quadrinho. É simples, é rápido, então vamos lá, o que a gente vai precisar para fazer? Um bastidor propriamente dito. As fitas, aqui eu estou usando 4 tons de azul e uma floral no mesmo tom de azul. Vou usar um tecido grosso, que é um pedaço até de uma calça que eu tinha aqui, jeans, mas pode ser algodão cru, pode ser um tricoline coloridinho, ao critério de vocês. Vamos precisar também de tesoura para cortar o tecido, linha e agulha para costurar, e é só isso. E a fita pode ser só um pouquinho maior, uns 5 centímetros maior do que o tamanho do seu bastidor, já dá certo para a gente fazer. A gente vai começar abrindo o bastidor, vamos pegar a parte interna dele, eu vou colocar o tecido em cima dessa parte de baixo, agora eu venho com a parte de cima, a parte externa do bastidor, e vou ajeitando o meu tecido já no bastidor. E essa primeira etapa aqui é só para a gente conseguir marcar o bastidor já no tecido, para poder saber a posição das fitas. Ele vai fazer uma marca no tecido, aí eu vou tirar o bastidor externo. Agora, tá vendo que ficou marcado ali no tecido o risco do bastidor já? Eu vou posicionar as minhas fitas, e aí você coloca, se você quiser mais fita, menos fita, eu vou colocar as minhas fitas já no tecido, vou posicionando elas. O meu aqui não parece no vídeo, mas é um degradê de azul. No vídeo parece tudo a mesma cor, né? Agora eu venho com a parte externa do bastidor e vou prender. E agora eu vou apertar ele o máximo que eu puder, já ir puxando o tecido, porque eu vou cortar esse excesso de tecido que tá aqui. Então já vou esticar ele bem, vou apertando, deixando ele bem justinho para essas fitas não ficarem frouxas. E agora a gente começa a cortar o excesso do tecido e das fitas. Deixa mais ou menos uns 2 centímetros de cada lado, para depois a gente conseguir alinhavar e finalizar. Agora, feito isso, se o seu bastidor estiver bem ajustado, você já poderia alinhavar, pularia essa etapa que eu vou fazer agora. O meu bastidor, a madeira parece que ela está deixando uma sobra, e a minha fitinha aqui embaixo, por mais que eu ajuste, ela está ficando solta. Então, o que eu vou fazer? Eu tirei novamente o bastidor, eu peguei alguns alfinetes para deixar a linha na posição, a fita na posição. Vou voltar o bastidor. Eu vou dar um pontinho para deixar essa fita bem firme no tecido. Justamente porque a minha madeira está dando essa sobra aí no bastidor, ela não está ficando muito firme. Então eu vou dar um pontinho em cada uma dessas fitas. Aí se o seu tiver igual ao meu, você vai fazer isso aqui. Vai vir com a agulha do avesso para o direito. E vou fazer 3 pontinhos retos aqui, só para prender mesmo a fita no tecido, para não correr o risco dela ficar se movimentando. Vou dar um nozinho de arremate aqui na parte de trás. E aí depois eu vou dar um pontinho desse outro lado aqui. Eu usei uma régua para ver se a distância de uma ponta da fita e na outra, elas estão iguais. Para só então depois eu dar o pontinho e prender. Vou fazer isso em todas as fitinhas, para só então depois voltar alinhavando. E depois, com todas as fitinhas já presas, eu vou esticar novamente mais um pouquinho o tecido, vou prender com a tarraxa aqui mais forte, vou deixar ele bem ajustado, e só então quando tiver bem ajustado, bem esticadinho esse tecido e as fitas, a gente vai começar o alinhavo. A gente vai pelo lado do avesso, eu tô com uma linha de meada, tô usando 6 fios, coloca uma quantidade de linha na tua agulha que dê para fazer essa volta toda do bastidor, e a gente vai fazer o ponto de alinhavo, que nada mais é do que o ponto reto. A gente vai passando por cima e por baixo aqui do tecido, até dar a volta toda no bastidor. Pode ser uma coisa mais grosseira, não precisa ser nada muito delicado.
Tá vendo? Eu tô entrando com a agulha de um lado, já tá saindo com o outro ali. Vou puxar minha linha. Os pontos estão bem largos, eles não estão lisinhos, tá? E agora eu já tô chegando aqui, ó, já dei a volta toda. Eu vou começar a puxar o tecido. E ele já vai abaixando. E aí vou dar um nozinho aqui de arremate. Poderia ser colado, até poderia ele ter sido esse tecido colado em vez de alinhavado. Só que o que acontece? Depois você não consegue tirar mais esse tecido do bastidor e reaproveitar o bastidor para uma outra coisa, caso você queira daqui a algum tempo usar o bastidor para uma outra proposta. Corto o excesso aqui da linha e tá feito. E agora eu já vou colocar junto com vocês a foto que eu quero colocar aqui, os recadinhos, então vamos lá. Essa é a parte boa, né? Que a gente vai colocando os lembretes, as fotos. Eu vou colocar esse coraçãozinho aqui que eu bordei, que tá com ponto caseado. Uma foto de família, que é minha mãe com meus filhos e uns primos meus, lá em Franca, no interior de São Paulo. Minha tia, uma tia muito querida, aparece no fundo da foto, não dá para ver direito, mas ela tá ali, é uma tia muito querida minha. E aí você vai colocando mensagens motivacionais, aquilo que for importante para você. Eu fiz esse bastidor já faz alguns dias, desde que eu tô gravando o vídeo aqui para vocês. Eu achei que eu não fosse usar tanto assim, mas as mensagens motivacionais eu tenho posto quase todo dia alguma coisa nova como incentivo e eu tenho usado bastante. É simples de fazer, é fácil de fazer, dá até para as crianças fazerem e é uma ideia super gostosa aí para decorar, para ficar no teu cantinho aí, para você usar como lembrete de tarefas diárias. Para quem gosta também, dá para colocar salmo do dia, mensagens religiosas. É uma ideia barata a se fazer, você consegue comprar o bastidor a R$20 pelo Shopee ou pelo Mercado Livre. O tecido, você pode aproveitar algum tecido de alguma roupa que você não usa mais, que você iria jogar fora. E as fitinhas são bem baratas. Não esqueçam de deixar seu like, seu comentário. Se tiverem alguma sugestão de algum bordado que vocês queiram ver por aqui, pode deixar aqui embaixo nos comentários também. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!